foi em 2004, quando nós estávamos lançando o MDT. E outro que saiu agora, os 10 anos do MDT, falando sobre prioridade do transporte público na via pública. A gente primeiro vai passar isso, depois nós vamos passar a palavra a cada um dos palestrantes e ao final eu vou fazer uma fala e nós vamos só ter os comentários de cada um. A gente abre para vocês poderem falar, tá? Então, como é que faz para o filme? Pode passar o filme? Faz mais das pessoas expulsadas de um lugar para outro agora. Sabia que 30% dessas viagens são feitas em carros particulares? Pense como seria se essas viagens fossem de bicicleta, de ônibus ou metrô. Então, se os automóveis carregam tão pouca gente, por que ocupam 70% das ruas da nossa cidade? Agora é lei. A rua é dos pedestres, do transporte público e das bicicletas. É hora de recuperar o espaço perdido para os automóveis por décadas. Uma via democratizada tem que ser dividida de acordo com as necessidades das pessoas. E a matemática é bem simples. Menos carros significam mais faixas exclusivas, que significam ônibus mais rápidos, mais confortáveis, sem congestionamento, chegando mais cedo em casa ou no trabalho. E não é só isso. Com o transporte público mais eficiente, as riquezas da cidade aumentam. Surgem mais áreas verdes, calçadas, ciclovias, a poluição diminui e o espaço público se torna mais sustentável. Afinal, um país desenvolvido não é onde todos usam carros, é onde todos têm garantido o direito ao transporte público de qualidade e a calçadas e ciclovias seguras. É mais tempo, mais vida para você. Só teve uma inversão, esse foi o de 10 anos, agora a gente vai ver o do início. Todo dia eles fazem tudo sempre igual. Acordam em alguma hora da manhã e começam a disputa por um espaço dentro dos transportes públicos oferecidos, amontoados de gente, estereótipo do desconforto. Até quando vamos continuar enchendo ruas e avenidas de automóveis, congestionando o tráfego, aumentando a poluição e diminuindo consideravelmente a nossa qualidade de vida? Você sabia que 56 milhões de brasileiros não usam transporte público porque não tem dinheiro para pagar a tarifa? E que um passageiro de automóvel consome cerca de 10 vezes mais energia do que um passageiro de ônibus e 25 vezes mais do que um passageiro de metrô? Você sabia que 40 mil pessoas morrem por ano no Brasil vítimas de acidentes de trânsito e que 120 mil se tornam deficientes físicos? Comprometido em ajudar o poder público a mudar este cenário, nasceu o MDT, Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos. O MDT busca inserir nas agendas política, social e econômica da nação o transporte público, quer o transporte tratado como serviço essencial, equiparado à educação e à saúde, tanto no que se refere à obrigatoriedade dos investimentos, quanto no que diz respeito à prestação dos serviços. Trata-se de tirar o cidadão comum do sacrifício de acessar o transporte até o trabalho, o lazer, as compras. Dar mobilidade às pessoas, conseguindo assim maior inclusão social, gerando emprego e renda, alcançando o desenvolvimento e a qualidade de vida. O MDT tem 5 eixos básicos: mobilidade para todos, investimento permanente no transporte coletivo, barateamento das tarifas para a inclusão social, prioridade ao transporte público no trânsito, transporte público com desenvolvimento tecnológico e respeito ao meio ambiente. Norteado por esses 5 eixos, o movimento vem apresentar à sociedade e aos governos
Várias propostas, como por exemplo, destinar parte dos recursos provenientes de impostos e contribuições para o transporte público, criar um ambiente tecnológico voltado para este segmento, desonerar os principais insumos do setor. Enfim, o MDT não propõe nenhuma mágica, quer apenas o transporte público como uma das prioridades, a mobilidade como um direito de todos, para que a vida seja melhor. Este seja um dos indicadores do nosso desenvolvimento. Então, nós vamos fazer, eu vou em primeiro lugar apresentar toda a mesa. Aqui e vai ser pela ordem que estão aqui. Então vai primeiro o Ivo Palmeira, que é o que está, ele na época de lançamento do MDT, o MDT foi lançado junto com a Frente Parlamentar do Transporte Público, no dia 25 de setembro de 2003. E ele, na época, era o secretário executivo da frente. Até há pouco tempo, a NTU roubou ele da frente para ir trabalhar como coordenador jurídico da Associação das Empresas de Transporte Urbano. Aqui do lado tem o companheiro Antônio Carlos Munhoz, que é o secretário adjunto da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida da Prefeitura da cidade de São Paulo. Um companheiro militante da área e vai nos também brindar aqui com suas opiniões. Aqui na minha esquerda temos, com sorte, uma mulher na mesa, senão pegaria mal, certo? A Renata Florentino, ela é uma pesquisadora do Observatório das Metrópoles e Mega Evento, mestre em Sociologia pela Universidade de Brasília, doutora na Unicamp e possui experiência em mediação de processos participativos e inovação social junto a organizações não governamentais, internacionais e governo federal. Atualmente é secretária institucional da ONG Rodas da Pátria. É uma companheira militante, sempre brava, mas muito dedicada às causas da mobilidade sustentável. Na minha extrema esquerda, nós temos o companheiro, o Biratan Félix. Ele é engenheiro civil, presidente do Sindicato dos Engenheiros da Bahia, professor do Instituto Federal da Bahia e membro do secretariado do MDT. Ele é um dos grandes parceiros. O MDT tem feito diversos eventos lá na Bahia, né? E em parceria com o sindicato, nós nem tem ideia de quantos, mais de 5 já. Né? Então a gente pega os temas, o último que nós fizemos foi sobre a tarifa zero e a mobilidade sustentável. Mas já também no dia que a lei da mobilidade foi implantada, no dia seguinte, né? Nós estávamos fazendo um seminário da Bahia falando da lei de mobilidade. Então, o Pira é uma pessoa sempre ativa. O próximo evento que nós vamos fazer vai ser sobre as bicicletas. Então, nós estamos agora preparando isso, mas aí a gente vai poder dizer alguma coisa. E eu sou o Nazareno Afonso, sou coordenador do MDT desde o nascimento dele. Também sou coordenador da Associação Nacional de Transporte, escritório aqui em Brasília, e sou presidente da ONG Rua Viva, que é o Instituto da Mobilidade Sustentável e que é responsável pela jornada na cidade sem meu carro. Nós fomos para a Europa, estamos na 13ª jornada, promovendo no Brasil um dia de reflexão, dia onde, quando os secretários têm coragem, fechar uma rua, uma área da cidade onde não permite andar carro naquele dia. Mas é uma experiência muito interessante. As prefeituras no Brasil fecham rua à vontade, desde que seja um evento esportivo, seja uma atividade cultural, né?
No máximo, em como aqui em Brasília, fecha uma via nos fins de semana, mas quando você coloca a taxa embaixo, jornada na cidade sem carro, aí fica muito. Aí elas tremem, eles tremem, porque tem 365 dias no automóvel e o dia sem automóvel é um problema. Isso aí, toda vez que eu estou em reunião de secretários, eu gosto de falar que eles tremem, como estão tremendo agora de fechar e tirar estacionamento para ônibus ter prioridade, como nós vimos aqui no Rio. Então eu vou passar a palavra a cada um, né? A ideia nossa é estar discutindo os desafios da mobilidade, o que a gente vê daqui para frente. O MDT, ele foi lançado, né? Um programa que depois eu vou falar melhor para vocês, no final. Então vamos ver cada um está pensando nos desafios da mobilidade a partir de agora. Vamos passar para o Ivo, nós vamos aqui na sequência. Bom dia a todos, meu nome é Ivo Palmeira. Sou da NTU. A NTU faz parte do secretariado do MDT desde 2003 e foi uma das melhores coisas que aconteceu no nível institucional do setor de transporte público, foi a criação do MDT. Bem, dentro do painel do MDT, dos 10 anos do MDT e tal, nós achamos por bem selecionar um tema o qual a gente acha que é muito importante, principalmente em relação a essa questão agora do movimento de junho, onde foi a população foi para as ruas pedindo, certo, uma tarifa condizente com o seu poder econômico, da mesma proporção à qualidade do transporte público. Nós sabemos que isso é muito difícil, muitas vezes, você pegar e até equacionar, dar as respostas do momento. Mas eu acho que o MDT, como todo o seu secretariado, tem que trabalhar novas bandeiras para que nós possamos tentar dar uma resposta ao movimento de junho. E uma das respostas que eu acho que nós temos que verificar e atender é a questão das gratuidades que hoje existem no transporte público. A gratuidade, vocês terem uma ideia e tudo, a gente não é contra a concessão de gratuidade. As gratuidades hoje existentes, nós temos aí os idosos, os estudantes, as pessoas portadoras de deficiência e outras gratuidades que estão estabelecidas em legislação do nível municipal, nós não somos contra isso. Só achamos que a questão é a seguinte: essa gratuidade já não pode ser mais ser custeada pelo usuário. É um absurdo, em muitos países você tem fonte de custeio específica para poder dar um benefício social, e no Brasil o benefício é pago pelo usuário. Se nós fôssemos verificar um pouco aí, se tem uma saída para você tirar isso das costas dos usuários, nós podemos buscar a Constituição Federal, tá certo? E a gratuidade, ela é dada para quem precisa, independente da sua contribuição. Se nós pegarmos o artigo 203, 204 e 195 da Constituição Federal, nós vamos ver o seguinte, que a assistência social ela é concedida às pessoas que precisam do amparo do Estado, independente da sua contribuição. Se eu estou dando gratuidade para a categoria que ela precisa do amparo social do Estado, ela deve ser custeada como a Constituição fala, através de recursos públicos, Podemos ver, se você tem no artigo 195 lá, que a Seguridade Social tem que ser custeada por toda a sociedade, por que a gratuidade tem que ser custeada unicamente pelo usuário do transporte público? E na pior das hipóteses, daquelas pessoas de baixo poder aquisitivo, indo um pouco mais além, pessoas que não são beneficiadas com o Vale Transporte. Quer dizer, nós estamos vivendo uma injustiça social e deveríamos procurar cumprir a Constituição Federal. A partir da primeira etapa, a questão da gratuidade prevista na Constituição, nós temos a questão dos idosos. Está pedindo no artigo 230 que eles têm direito à gratuidade. Ninguém é contra isso. Só achamos que ela tem que ser custeada com recursos públicos. E se for verificar, nós temos o Estatuto do Idoso, regulamentando todos os direitos dos idosos. E posteriormente foi criado um fundo especial, recursos públicos, para que todos os benefícios sejam custeados pelos idosos. Então a gente entende o seguinte, que a gratuidade do idoso hoje, ela poderia ser custeada pelo Fundo Nacional. O passe escolar, esse é um problema que foi uma das reivindicações do movimento de rua, questão do passe para os estudantes. A própria Constituição já dá um caminho a ser seguido com relação à mesma linha dos recursos públicos. Então você tem no artigo 205, que a educação é direito do Estado,
não é? O 208, que você é o acesso gratuito ao ensino fundamental, não é? Depois você tem a educação que é accessível através de programas suplementares, e chegamos em 2000 com a criação do Plano Nacional de Educação. Nós estamos reunindo todos os programas de merenda escolar, produto didático, inclusive o transporte, né? Isso, se os senhores puderem observar e tal, a questão do passo escolar hoje, nós temos o Programa Nacional de Transporte Escolar, os municípios do Brasil hoje recebem, tá certo? Recebem do governo federal recursos para poder pagar o transporte escolar dos estudantes residentes nas áreas rurais. O da área urbana não tem esse acesso. Nos últimos tempos, uma crítica muito grande por parte dos prefeitos era justamente isso. Ele recebe recursos do governo federal, paga o transporte escolar do estudante na área rural, mas não pode usar parte desse recurso na área urbana. Mas no transcorrer aqui não vamos ver a solução que acabou surgindo agora esse ano, né? E se nós formos verificar a questão das legislações que tratam a questão da gratuidade, se nós pegamos a lei das concessões lá e tudo, podemos ver que lá estabelece o seguinte, que você tem que fazer uma revisão da estrutura tarifária, né, ou destinar recursos econômicos para isso. Quer dizer, existe um corpo de legislação, dispositivos legais e tudo, que poderia resolver o problema da gratuidade. Vamos ver a questão das gratuidades em Curitiba, não é? Dentro da legislação que Curitiba é considerado um dos melhores transportes do país, você tem as isenções e reduções, terá dedicação de recursos ou compensação dos custos. Para que isso? Cria-se um mecanismo na legislação para proteger quem? O usuário do transporte público. Então isso a gente vê que é seja o maior desafio. Né? Dentro das gratuidades do nível federal que a gente pode apurar hoje, nós temos aí, tem a questão dos idosos, né? A questão dos carteiros, os fiscais de trabalho, os oficiais de justiça federal. Né? Como eu falei, a questão dos idosos, a gente defenderia, o PDT defenderia que isso deveria ser puxado através do Fundo Nacional dos Idosos. Né? A questão dos carteiros, né? Nós achamos o seguinte, que a empresa dos Correios de Telefone, ela cobra pelos seus serviços. Por que ela não paga pelo transporte dos seus carteiros? Né? Ainda mais agravante é o seguinte, que existe um dispositivo na Constituição Federal, que é o artigo 173, parágrafo 2º, que veda você dar benefícios fiscais para empresas públicas, tá? Quer dizer, públicas e de direito disso, né? Outra questão que nós entendemos é a questão dos fiscais do trabalho. Ou se você tem um Ministério do Trabalho, tem o seu orçamento próprio, por que esse fiscal do trabalho não é custeado pelo orçamento do Ministério do Trabalho? Porque para todo oficial de justiça, né, do federal e tudo. Esse oficial de justiça, na hora que você entra com o processo da justiça, qualquer pessoa que entra, você paga o desenvolvimento do processo, as custas do processo, quer dizer, já está embutido o transporte desse oficial de justiça. Por que o usuário tem que estar pagando isso? Então, quer dizer, são as injustiças sociais que existem na nossa legislação e que nós devemos procurar trabalhar para poder minimizar os seus efeitos dentro do transporte público e com isso tentar dar uma resposta aos movimentos de rua. Com relação ao passo estudantil, voltamos outra vez à questão do passo estudantil, né? A gente vê a questão da Constituição Federal, o Plano Nacional de Transporte Escolar, e vamos ver o seguinte, com o passar do tempo, o que estava na Constituição Federal foi passando a ser regulamentado. Em 2004, veio a questão de você dar o transporte escolar na área rural, né? Logo depois, na mesma época, 2004 2003, você também foi definido o seguinte, que o Estado é responsável pelos seus estudantes, como também o município. Isso queria dizer o seguinte, o Estado pagaria o transporte escolar do seu estudante e o município do seu. Só que o do município você recebe recursos para isso, né? E nós vemos agora no ano de 2013 uma grande ajuda nessa batalha, que foi o Estatuto da Juventude, tá? O Estatuto da Juventude, ele aprimorou a questão do transporte escolar. Se antes você tinha um transporte escolar somente para o estudante do ensino básico, ele foi estendido agora para o ensino médio e educação superior. Além disso, agora é obrigatório você pagar o transporte escolar não só da área rural, como da cidade. A lei é nova, é de agosto de 2013 agora, né? Isso nós entendemos que vai gerar um movimento das prefeituras agora, tá certo? Junto ao governo federal, para buscar recursos para o pagamento do transporte escolar ou passo estudantil dos estudantes nas áreas urbanas. É uma das maneiras, Nazareno, que eu acho que tem que trabalhar em cima disso para poder amadurecer mais ainda. E outra coisa que passou nessa legislação, que o
alguns técnicos do governo são contrários radicalmente à questão do subsídio, da subvenção ao transporte público, né? E ficou estabelecido o seguinte, que a União, os estados, federal e município deverão promover a oferta de transporte público subsidiado para os jovens, tá? Principalmente para os mais carentes. Então isso depende de regulamentação, mas se abre uma grande porta aí, tá certo? Para os movimentos sociais, para as prefeituras, não é? E tudo, tentar viabilizar um subsídio federal para o custeio do passe estudantil. Ora, se os estudantes, a população foi para a rua, queremos a tarifa zero, queremos um transporte de qualidade, por que isso não seja vir uma bandeira do governo federal e cumpra agora uma legislação recente que saiu agora em agosto de 2013? Então, isso é um grande avanço, entendo, tá certo? Eu acho que faz parte da NTU, dentro do MDT, nós vamos trabalhar para poder fazer que seja cumprido o artigo 11 da Constituição da Juventude, bem como o artigo 33. Tá? Aqui eu coloquei alguns exemplos de algumas cidades do Brasil, tá certo? E procuro tratar a questão da gratuidade com subsídio, pagam pelas suas gratuidades. Pelo tamanho de municípios hoje no Brasil que nós temos transporte público, você se reduzir um quadro desse é vergonhoso, né? Mas pelo menos são iniciativas que estão adotadas no nível local, tá certo? Visando desonerar o custo da gratuidade da tarifa paga pelo usuário. Em média hoje a gente pode usar de 19% a 20% do custo da tarifa, é a questão da gratuidade dos custos de para determinadas categorias. Essas categorias que foram citadas, né, nós temos os idosos, né, os estudantes, que têm um impacto muito maior. Então, esses são os exemplos que a gente fala assim, que algumas cidades estão fazendo o seu papel, né, e que nós esperamos agora que o governo federal, ao cumprir da juventude, faça a questão do custeio da gratuidade dos estudantes, bem como também nós vamos trabalhar a gratuidade do idoso que seja paga através do Fundo Nacional do Idoso. Tá? Era isso que eu queria colocar para vocês, né? Vai dentro do meu prazo aí para passar, né, nessa, tá? E fica à vontade depois dos questionamentos. Muito obrigado. Agora eu passo a palavra aqui ao Munhoz, ele cumpriu direitinho, passou só um minuto. Bom dia a todos, prazer, uma honra estar aqui. O Nazareno não sabe, mas eu conheci o professor Daniel, e eu sempre tive em grande conta com o Nazareno. E hoje é uma honra especial estar aqui ao seu lado, compartilhando essa mesa com você, convidado por você, muito honrado e feliz. E gostaria de iniciar minha fala, breve, pedindo licença aqui ao Ivo, para comentar uma questão que você coloca, e é uma questão... Vamos lá. Você no começo colocou a questão da gratuidade e nas figurinhas, vai, desenhos, tinha... Tem que fazer um sinal lá? Mais alto? Aumenta o som. Alô, alô? Melhor? E tinha a questão da pessoa com deficiência. Depois você citou estudantes, idosos e tal, e não mais a questão da gratuidade da pessoa com deficiência. Em nenhum momento você citou a questão da gratuidade. É um problema muito delicado, acho que você sabe melhor que eu, que é uma questão delicada quando mexe nas prefeituras essa questão da gratuidade. É muito fácil levantar um vespeiro em relação a isso. Mas eu acho que tem que ser pensado, acho que como você coloca essa questão do financiamento do idoso e outros, tem que ser pensado também essa questão da gratuidade da pessoa com deficiência, afinal ela se fundamenta em quê? Né? Por que todas as pessoas com deficiência têm que ter gratuidade? Eu usei aqui um ônibus executivo, né, que vem do R$8. Eu não pago. Por quê? Por que eu não pago? Eu poderia pagar. Né? Então essa questão da gratuidade da pessoa com deficiência é uma questão delicada e coloco à disposição para discuti-la se você quiser. Mas eu quero discutir um pouquinho a questão da acessibilidade sobre o seguinte aspecto. Podemos discuti-la sobre vários aspectos, mas eu quero colocar num foco específico, que é o seguinte. Há coisa de 2 anos atrás, no finalzinho, ou
melhor. No finalzinho do último governo Lula foi gestado o Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Viver Sem Limites, e depois de um período de tramitação interna no governo Dilma, ele foi lançado publicamente, se tornou um Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no qual os municípios estão aderindo a esse plano. Esse plano, entre várias outras questões, e é um plano historicamente muito importante, bastante significativo, porque a partir dele, sobretudo a partir dele, e de algumas outras ações dos últimos 10, 12 anos de governo federal, a questão da deficiência, muito lentamente, mas muito firmemente, começou a sair do campo do assistencialismo para adentrar no campo da afirmação de direitos e da cidadania. Essa é uma questão básica aqui para a nossa discussão. Nesse sentido, uma série de iniciativas foram implementadas no que se refere à afirmação dos direitos da pessoa com deficiência. Uma delas, por exemplo, foi a efetiva fiscalização da lei, de uma lei chamada Lei de Cotas, que é a Lei 8213, que garante a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Há coisa de 10 anos atrás, cerca de 1.000 pessoas com deficiência estavam inseridas formalmente no mercado de trabalho. Hoje, com a fiscalização dessa legislação por meio do Ministério do Trabalho e também do Ministério Público do Trabalho, cerca de 400.000 pessoas com deficiência estão inseridas no mercado de trabalho, ou seja, são 400 pessoas com deficiência que estão saindo de casa, usando transporte público, etc. Andando pelas calçadas, ou tentando andar pelas calçadas, etc. Também, de alguns anos para cá, iniciou-se uma política de inclusão de pessoas com deficiência no ensino regular. Hoje, cerca de 1 milhão de crianças e jovens com deficiência estão no ensino regular, ou seja, saindo de suas casas e indo para a escola regular, aquela ali perto da sua casa, etc. Quando que, há coisa de 10, 15 anos atrás, ou não estavam na escola, ou estavam em escolas segregadas, a paz e outras escolas segregadas. Hoje estão em escolas regulares. Também, nessas políticas públicas de afirmação de direitos, uma delas contempla a cessão de equipamentos, cessão gratuita de equipamentos para pessoas com deficiência. Agora, a partir do mês que vem, isso também é uma coisa muito interessante, o SUS, Sistema Único de Saúde, começa a ceder, a realizar a concessão de cadeiras de rodas motorizadas, como essa que eu uso, que é um equipamento bastante caro. Eu tenho certeza, Nazaré, que num prazo de 5 anos, essa novidade vai alterar muito e radicalmente a questão da mobilidade das pessoas com deficiência e dos prestadores de serviço de transporte e dos gestores públicos em tudo que se refere à mobilidade, no caso das pessoas com deficiência. Também, o Banco do Brasil, dentro desse Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, tem uma linha de crédito para financiamento a juros baixíssimos e prazos bastante amigáveis para financiamento de equipamentos, ou seja, cada vez mais as pessoas com deficiência podem e estão tendo acesso a equipamentos que, entre outras condições, lhe oferecem mais e melhores condições de mobilidade. Então, essa situação traz um desafio muito grande para todos os envolvidos na questão da mobilidade de modo geral e desses segmentos da população de modo particular. Eu estava comentando aqui com as meninas uma questão lá em São Paulo. Nós temos o serviço Atende, né, de transporte público porta a porta para pessoas com deficiência. Esse serviço lá em São Paulo atende 5.000 pessoas em cadeira de rodas. 5.000 pessoas. É uma quantidade significativa que não aparece, né, em pesquisa. Ainda somos invisíveis. Né? Não existe sequer para onde vão, o que fazem, né? Como é que é o trajeto, né? Trabalho, escola e tal. Né?
E, infelizmente, é o único sistema de transporte hoje na cidade de São Paulo que garante integralmente o direito à mobilidade das pessoas com deficiência. No caso do ônibus, a gente pega um acessível e não sabe se o próximo vai ser acessível, não sabe se a calçada onde desceremos estará em condição e tal. Mas essa condição que eu trago agora, essas informações que eu trago agora, fundamentadas nas políticas públicas implementadas, vai trazer um desafio, já está trazendo um desafio considerável e que tem que ser pensado de uma maneira global e não mais pensar uma questão fundamental, ao meu ver, é não mais pensar a questão da acessibilidade como um apenso à mobilidade. A acessibilidade tem que necessariamente se tornar parte integrante da mobilidade. Ainda hoje ela é pensada como um apenso. Depois que se pensa toda a questão, tanto da mobilidade como, por exemplo, das edificações, é que se vai pensar a acessibilidade. Aí se coloca rampa, aí se coloca corrimão, mas isso já não podemos mais pensar assim. Hoje, necessariamente, a acessibilidade tem que fazer parte de todo o planejamento, tem que nascer junto com todas as iniciativas de mobilidade e de edificações e de urbanismo. Não mais podemos pensar a acessibilidade fora dessas condições. Nesse sentido, é um desafio que eu coloco aqui para a gente debater um pouquinho, para pensar como que essa questão da mobilidade pode não mais ter a acessibilidade como um apenso, mas construirmos juntos. Tanto a mobilidade, novo modelo de mobilidade urbana, onde a acessibilidade seja construída conjuntamente, indissociavelmente. Obrigado. Então, agora por você. Bom dia. Eu sou a Renata, sou daqui de Brasília, estou pela ONG Rodas da Paz. Vou fazer um comentário muito breve. Uma cidade de Minas que eu conheci, que foi a primeira cidade que eu vi que tinha a frota inteira adaptada para ônibus, foi Uberlândia, era uma cidade que também era adaptada para bicicleta. E aí nunca saiu da minha cabeça que quando uma cidade é bem adaptada, ou para o ciclista, ou para a criança, ou para o deficiente, na verdade a cidade inteira é adaptada para acolher a população como um todo, das suas diversas formas. Tem uma ONG canadense que se chama de 880. Eles falam que quando uma cidade é boa para uma criança de 8 anos e é boa para um senhor de 80 anos, é uma cidade acessível que acolhe toda a população com qualidade, com respeito e com autonomia. Uberlândia foi a primeira cidade brasileira a ter a frota inteira de ônibus acessível, graças à luta de uma mulher de lá que chegou a ser da Secretaria de Acessibilidade do Ministério das Cidades. Não me recordo o nome dela, ela faleceu ano passado. Ela era uma grande militante advogada cadeirante. Foi a primeira cidade brasileira a ter a frota inteira adaptada para deficientes. Vou passar rapidamente. Na hora que a gente fala em investir em bicicleta como meio de transporte, o que a gente está falando não é de ciclismo, o que a gente está falando não é só ciclovia. E aí é muito importante a gente deixar isso muito claro. Às vezes, muitas cidades agora, que está na moda investir em bicicleta, falam que tem um plano cicloviário. Na verdade, eles têm um mapa de ciclovia na cidade. Não tem nenhuma estrutura de integração com os meios de transporte, não tem nenhuma estrutura de paraciclo público, bicicletário, mas falam que tem um plano cicloviário. Então é bom diferenciar que mapa de ciclovia não é sinônimo de plano cicloviário. Na hora que a gente está falando efetivamente de política, de ciclomobilidade, tem vários outros elementos que a gente tem que levar em consideração e a gente acha que é importante levar em consideração pelos ganhos que a bicicleta traz para uma cidade. Na hora que a gente fala em bicicleta, às vezes parece que é uma solução individual, às vezes no imaginário a bicicleta está muito ligada só a esporte, a lazer, mas na verdade, quando a gente vai conhecer de fato as maneiras que as pessoas se transportam, como elas podem se transportar, tem uma quantidade de ganhos infinita que vai muito além do ganho individual para quem usa a bicicleta como meio de transporte. É um ganho para a cidade, no sentido do desenho urbano, que passa a ser mais inclusivo, mais acolhedor, é um ganho para a cidade na questão da redução de poluente por qualquer critério que você pegue, é um ganho para a política de saúde pública e a gente torce para que seja um ganho na redução de acidentes também. A gente acredita
A gente acredita na bicicleta como meio de humanização do trânsito. Né? Quanto mais bicicleta na rua, quanto mais bicicleta na via, mais humanizado é o trânsito. Agora, na hora que a gente fala em política, a gente colocou um tripé aqui embaixo, né? Que é infraestrutura, educação e fiscalização. Infraestrutura, com esses elementos que eu falei, que é a questão que envolve ciclovia, envolve ciclofaixa, envolve bicicletário, envolve integração com os outros meios de transporte, questão de educação, que é principalmente no respeito dos motoristas, sejam os motoristas profissionais, né, ônibus, táxi, frete, carga, como motorista cidadão comum, e a questão da fiscalização. O que acontece quando você investe em infraestrutura, que é muito importante investir, mas não tem nem educação nem fiscalização? A gente tem esses motoristas profissionais, né, no caso os motoboys, são usuários assíduos das estruturas cicloviárias, além dos motoqueiros profissionais. A gente tem carros profissionais de prefeitura, carros de polícia, fazendo manutenção, eles usam a ciclovia para cortar caminho. Essa semana, a Globo deu um flagrante muito interessante. A gente está renovando o asfalto aqui em Brasília, né? Porque a cada 3 anos tem que mudar o asfalto, não importa a qualidade dele, por uma questão de todo um lobby de serviço. Uma das máquinas usadas para fazer o recapeamento foi cortar caminho por uma ciclovia e encalhou contra uma árvore. Então, o equipamento ficou 3 dias abandonado na ciclovia até um jornalista dar um flagrante, aí obviamente tomaram uma providência. Então, a questão de educação e fiscalização com motoristas profissionais é muito importante para garantir o uso correto da infraestrutura. Quando não tem fiscalização, o que acontece? Os carros passam a estacionar, bloqueando, a cortar caminho. E aí a gente tem um exemplo de fiscalização cidadã, que é um senhor conhecido, até policial, é um ciclista daqui de Brasília, do grupo Pedal Noturno. Ele passa no mesmo caminho toda noite. Toda noite sempre tem um carro estacionado no caminho dele. Ele passou a fazer multas cidadãs, ele imprime em casa e cola no vidro do carro. Agora é lamentável que cada um cidadão tem que fazer isso no seu dia a dia. O ideal, na verdade, seria uma fiscalização profissional dos órgãos de trânsito para garantir o uso correto do espaço. E aí a gente coloca, por que é importante investir em bicicleta? Tem alguns pontos que vale a pena reforçar, que é a questão da revitalização e liberalização dos espaços públicos. Geralmente, quando a gente coloca a bicicleta num lugar, a gente está dando vida para esse lugar. Se a gente faz um planejamento correto de como integrar a bicicleta com a cidade, a gente passa a dinamizar e descobrir espaços públicos que estavam sendo aproveitados ou estavam privatizados, o estacionamento público de carros que, na verdade, vai matando o espaço público. Na hora que a gente fala em investir em bicicleta, quando a gente pensa no usuário padrão, que é geralmente homem de classe baixa, de periferia, a gente está pensando em como dar mais qualidade para uma locomoção necessária que ele faz. É uma locomoção que tem uma dimensão da autonomia financeira, da inclusão fenomenal, com o transporte gratuito e uma autonomia de horário. A gente sabe que o transporte 24 horas é uma das grandes demandas, que é interessante que se tenha, né, nas grandes cidades, é uma pauta super importante. Enquanto a gente ainda não tem transporte 24 horas de qualidade, a bicicleta salva as pessoas em algumas ocasiões. Aqui em Brasília é muito comum ver 2 públicos usuários de bicicleta, principalmente no plano piloto indo para a cidade satélite. Um são os porteiros, que tem horário de troca de turno todo específico, às vezes não dá para contar com o transporte público. Além dos porteiros, são os vigilantes. Então, na hora que a gente pensa em algumas categorias profissionais que têm os horários de trabalho diferenciados, a gente consegue perceber quais são as necessidades que a gente tem para esses públicos. E aí, na hora que a gente vai falar de planejamento cicloviário, quando a gente pensa nessas necessidades desses públicos, a gente consegue pensar em outras necessidades da cidade, que é a questão da iluminação pública, por exemplo. Na hora que a gente fala em infraestrutura, e aí as prefeituras estão numa corrida maluca para ver quem faz mais quilômetros de ciclovia até a Copa do Mundo agora, né, que virou uma febre, é muito importante alertar que só o quilômetro de ciclovia, às vezes, não garante a segurança necessária ao trajeto daquele ciclista. Se a gente não coloca iluminação pública, e a gente sabe que tem público trabalhador, usuário de bicicleta, que faz seu deslocamento à noite, a gente, na verdade, está tirando ele da rua, que é uma via iluminada, porque o carro sempre tem prioridade de investimento, né? Então, os postes da rua sempre vão estar iluminados. A gente vai com a ciclovia sem iluminação, a gente está jogando o ciclista para um lugar que, na verdade, é mais perigoso,
do que o que ele estava antes. Então, na hora que a gente pensa na cidade como um todo, a gente consegue, de fato, dar segurança para o ciclista. A gente fica refém do quilômetro de ciclovia, não necessariamente a gente consegue dar segurança para ele no seu deslocamento. Aqui tem uma informação que é muito interessante sobre o potencial da bicicleta, que é só comparando bicicleta com pedestre, porque, evidentemente, comparando bicicleta com qualquer outro meio de transporte, a bicicleta ganha em questão de custo e questão de consumo energético. Ela perde só no sentido de ocupação por metro quadrado para o transporte coletivo, né? Que cabe mais gente no metrô por metro quadrado do que de bicicleta. É o único critério que a bicicleta perde. Na hora que a gente compara a bicicleta com o pedestre, a gente tem em 10 minutos o tanto que uma pessoa consegue ir. Ou seja, ela está no meio da cidade, o tanto que ela consegue acessar, se ela está a pé ou se ela está de bicicleta de distância. A pé em 10 minutos é quase 1 quilômetro, de bicicleta são mais de 3 quilômetros. A gente pega alguns deslocamentos padrão, que principalmente a classe média faz, já que ela consegue associar seu local de moradia, trabalho, geralmente no mesmo bairro, a gente percebe que a maior parte dos deslocamentos que a classe média faz de carro, ela poderia fazer de um outro meio de transporte. E aí isso serve para incentivar que o outro público, que não é o público usuário tradicional de bicicleta, que é a classe média, passe a ser. O usuário tradicional de bicicleta hoje usa a bicicleta justamente até porque não tem dinheiro para pagar a tarifa do ônibus. Esse é o usuário padrão que a gente tem hoje de bicicleta. Se a gente quer conquistar novos públicos para diminuir o uso do carro, aí essa é uma informação importante para a gente conquistar o público de classe média para adotar a bicicleta como meio de transporte. As pessoas que conseguem associar o local de moradia e trabalho no mesmo bairro, que geralmente são aquelas que têm maior poder aquisitivo, que vão de carro para os seus deslocamentos, ocupam a área pública do estacionamento durante o dia, são pessoas que poderiam fazer esse deslocamento de bicicleta numa boa, que é até 3 km, 10 minutos por dia. Ou seja, às vezes a gente tem a ideia de que a bicicleta atrapalha o trânsito, é um veículo lento, mas em 10 minutos, boa parte das pessoas de classe média conseguiriam chegar no seu local de destino numa boa. Isso aqui é uma foto que a gente gosta muito de divulgar, que geralmente as pessoas falam, Copenhague, Dinamarca, né, Barcelona, aí a gente vai mostrar essas fotos para o gestor brasileiro e ele fala, mas vocês estão trazendo coisa de fora, que é diferente, a gente é pobre, outra cultura. Essa é uma foto de uma travessia super adequada, que junta a travessia de pedestre com a travessia de ciclista, é uma longa faixa, então ela atua com moderação de tráfego, redução da velocidade da via também. Dá para ver que aqui na calçada tem a marcação do piso tátil para deficiente visual, e isso é em Campinas, interior de São Paulo. Então é um exemplo de que a gente consegue, de fato, moldar o desenho da cidade quando a gente integra elementos novos no trânsito. A gente está trabalhando a questão da redução da velocidade da via, a gente está trabalhando a questão da travessia segura, a gente está trabalhando a questão dos não motorizados e da acessibilidade, tudo com uma travessia adequada. Então isso aqui é um exemplo de que, na verdade, a infraestrutura ela pode ser feita em cidades tanto de primeiro como de terceiro mundo, sendo uma infraestrutura muito barata, na verdade. Ela aproveita todo o trajeto que já existia, junta com orçamento, com estrutura cicloviária numa boa, e mostra que, enfim, a gente tem no Brasil cidades que estão dando conta de avançar e fazer coisas interessantes na área da ciclomobilidade, não é mais uma ideia que vem de fora. Aí a gente tem algumas orientações na hora que a gente fala que é importante investir em ciclomobilidade. A primeira, as metas não devem ser quilômetro de ciclovia construída. A meta tem que ser redução de acidente envolvendo moto e ciclista e aumento no percentual de deslocamento diário que envolve bicicleta. Se a gente não reduz acidente, não aumenta a quantidade de pessoas que andam de bicicleta como meio de transporte, a gente não está atingindo meta nenhuma, na verdade. A gente está fazendo obra que vai ficar sendo tudo utilizado. E na hora que alguém quiser, de fato, fazer uma política séria para ciclista, vai aparecer alguém para falar, mas já construiu tanta ciclovia e ninguém usa. Porque foi construída de maneira inadequada, essa localização inadequada, não tem iluminação, uma série de outros fatores. Então essas orientações. Conheça o público que anda de bicicleta na sua cidade para fazer uma estrutura adequada para eles. Conheça quais são os pontos de conflito, os pontos de acidente para fazer a estrutura nesses locais. E geralmente, os lugares que mais precisam de estrutura cicloviária são locais de periferia. A recomendação, na verdade, é que você comece a fazer estrutura cicloviária da periferia para depois para o centro da cidade. E aí você aproveita
aproveita o lugar onde já tem a cultura cicloviária pela questão econômica, para depois construir uma cultura cicloviária que englobe a cidade como um todo. Outra questão, as rotas, os trajetos desses projetos cicloviários. Não falta ciclista usuário de bicicleta disposto a colaborar com o governo em lugar nenhum desse país. Qualquer audiência pública, reunião que a prefeitura chamar para perguntar onde você quer que eu faça uma ciclovia, vai aparecer gente para ajudar, para mostrar o caminho que faz todo dia, com todo prazer, para mostrar qual que é o trajeto adequado. Se o governo tira da cabeça o mapa cicloviário sem discutir com a população, aí sim é claro que os problemas vão aparecer. Mas não falta gente disposta a colaborar em lugar nenhum do país. Em todas as cidades em que esse convite foi feito de maneira aberta, não faltou cicloativista para ir lá mostrar o caminho que faz todo dia, para falar os problemas direitinho que tem. Afinal de contas, ele que vai ser o beneficiário daquela estrutura. Outra questão, é muito importante se observar o Código Brasileiro de Trânsito e a Política Nacional de Mobilidade Urbana. Muita infraestrutura que vai sendo construída não segue ao que o próprio Código de Trânsito recomenda como preferência nas travessias e tudo. Então nunca é demais pedir para seguir os materiais que a gente já tem. A gente tem uma manual da década de 80 do Ministério das Cidades que é muito bom, falando sobre como é que é para construir ciclovia. E às vezes a gente está atrás do manual nosso da década de 80. A gente tem materiais muito bons da Secretaria da Mobilidade, da CEMOB, do Ministério das Cidades. Não faltam manuais bons, falta só, na verdade, entender o que eles estão querendo dizer. O que acontece quando isso não é feito direito? Ciclovia sem iluminação é o primeiro quadro. Ciclovia que dá no meio do estacionamento, que é um lugar de manobra, de ponto cego, de ré, enfim, que aumenta a chance de acidente. Ciclovia que dá em lugar nenhum. Outra ciclovia que, além de não dar em lugar nenhum, quando o ciclista parar e dá preferência para um carro. Ou seja, não é uma ciclovia. Né? Se você não dá preferência para o ciclista, aquilo não é uma ciclovia. Não é um lugar qualquer, como qualquer outro que tem uma bicicleta pistada no chão, na verdade. Então isso é exemplo do que acontece quando o planejamento não é bem feito. Essas fotos são de Brasília, mas elas poderiam ser de qualquer cidade do país. Em todo o país, quando está essa corrida maluca por quilômetro de ciclovia, a gente tem ciclovia mal feita no país inteiro, não é privilégio de nenhum gestor, isso acontece por conta do atropelo das obras. Então não é privilégio de nenhuma cidade, ciclovia mal feita, na verdade é uma oferta. Aí a gente tem um exemplo interessante, que é importante pautar os bons exemplos, que é no Rio de Janeiro, as rotas sendo construídas com os ciclistas. A iniciativa da Prefeitura do Rio de Janeiro, que acontece em parceria com a Undi Transporte Ativo. Eles focaram na questão do centro do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito grande. Eles focaram no centro do Rio de Janeiro para fazer isso direito. E aí a escolha do centro do Rio de Janeiro é para diminuir o fluxo de carro e tudo. Vários mapas, várias oficinas, vários seminários em parceria com a sociedade civil para escolher os melhores locais para a bicicleta passar. Envolvendo mapeamento de rota com mapa, com GPS, com ida em loco para colocar ciclista. É um trabalho muito completo. E aí, além desse caso interessante do Rio de Janeiro para a construção de rota, vale mencionar duas campanhas educativas que estão sendo veiculadas de outras prefeituras que também têm uma qualidade muito boa, que é da Prefeitura de São Paulo, que é um pacote de 7 livros que está indo para a mídia de massa, com uma qualidade muito boa, faltando todas as questões do Código de Trânsito. E a campanha de Curitiba, da Roger Cruz, né, que é uma campanha para várias questões de trânsito, tem um vídeo específico para bicicleta que é muito bem feito também. São as duas campanhas do país hoje mais bem avaliadas pelas pessoas na área de ciclomobilidade. A campanha da Prefeitura de São Paulo e a campanha da Prefeitura de Curitiba. Esse caso da construção de rotas do Rio de Janeiro também é uma experiência bem avaliada. E aí, só para pontuar, é claro que nessas 3 cidades também tem muitas questões problemáticas para serem feitas, mas são 3 cidades que estão se empenhando, pelo menos, em fazer diferente. Então, são exemplos que vale a pena ser dados, assim como de Campinas, da travessia segura e tudo, em todas essas cidades. É claro que também tem ciclovia de má qualidade, é claro que ainda tem muito acidente envolvendo bicicleta, mas eles mostram uma mudança de visão que está acontecendo. Talvez há 15, 20 anos atrás, quem falasse de bicicleta fosse visionário. Hoje, quem não fala é que está para trás, mas ainda assim, o assunto tem entrado na agenda, até entrar com qualidade vai ter, para o aperfeiçoamento dos técnicos, aperfeiçoamento das empresas que prestam serviço, que constroem os equipamentos. Então a gente sabe que é um tempo de aprendizado até a gente alcançar a qualidade que a gente quer. Mas é muito bom ver que essa qualidade já chegou em alguns lugares. É muito bom dar conta de
vir fazer uma apresentação e ter casos de prefeitura brasileira para mostrar, né, sem fotos de Copenhague, de Barcelona, de Nova York, o que for. Então, que bom que são poucos os exemplos, mas que já tem exemplo de cidade brasileira para ser dado. Explicou. Bom dia a todos e a todas. Eu mudei a minha palestra, eu sempre faço isso, né? Em cima das falas das pessoas que estão na mesa. Primeiro eu queria fazer uma observação, Renato. Não é padrão no Brasil a classe média morar perto dos empregos. Não é. Isso é em Brasília que a classe média mora no ponto piloto. Isso não é em São Paulo, não é em Salvador. Ao contrário, a classe média hoje, ela tende a morar em locais distantes e em condomínios fechados. E eu vou começar minha fala falando exatamente disso aí, que é a questão do planejamento urbano integrado. Nós não temos no Brasil planejamento urbano integrado. Nós temos hoje o plano diretor municipal, aliás, do município, nós temos o plano de saneamento, nós temos o plano de resíduos sólidos, temos o plano de mobilidade urbana e temos, em alguns locais, né, algumas cidades que tem que fazer a questão do plano de bacia. Ninguém discute nada com nada. Inclusive os profissionais de engenharia, eu sou engenheiro, né, ele pensa na mobilidade urbana. Quando ele pensa em cidade, ele pensa em cidade na mobilidade urbana. Pode tamponar rio, pode derrubar o que for. Ele está pensando a mobilidade urbana, ele não pensa a cidade como um todo. E não dá para você pensar em mobilidade urbana se você não pensar no planejamento. Então, uma discussão que nós temos, uma dificuldade que nós temos é que você não tem planejamento urbano nas cidades. Por exemplo, tem um esvaziamento do centro da cidade hoje. Né? Alguns locais estão se revertendo. Cada dia as pessoas moram mais longe dos seus empregos. Você tem outros bairros funcionais, né? Tem bairro que só tem comércio, bairro só tem residência. Isso é um equívoco, né? Nós temos hoje, né, como diz a Regina Maricá, a não cidade, né? Todo mundo trabalha com condomínio fechado. Inclusive, Minha Casa Minha Vida, né? Eu estava conversando com a Vanessa ontem, né? O pessoal reproduz o condomínio fechado. Ele bota o muro, ele bota a piscina, lógico que a piscina para dar 1000 pessoas, mas tem uma piscina, ele bota a churrasqueira. Meio local, como é Salvador, que você tem a praia. Então, eu estava falando ontem que tem uma cidade, tem um local em São Paulo, que tem muito assalto no muro do condomínio fechado. Porque como tem 5 condomínios fechados e só tem uma vaga de carro, a gente coloca o carro fora do condomínio. Quando ele sai do carro para chegar à casa dele, ele é assaltado todos os dias, né? Evidentemente, porque você não tem rua. Então, essa discussão é importante. Então, uma primeira questão é você fazer a integração das políticas públicas urbanas, né? No Ministério da Cidade isso não existe. Mesmo tendo 4 secretarias, as secretarias não conseguem uma dialogar com a outra. Então essa é uma questão. Uma outra questão grave que nós temos no Brasil é a competição interfederativa. Essa é uma discussão polêmica, né? Dá uma tese de mestrado, doutorado. No Brasil, nós não temos a colaboração federativa. As cidades competem entre si, o Estado com a cidade e o Estado com a cidade com a União. Tem coisas absurdas, vou dar um exemplo. Em Salvador, não sei se o pessoal conhece Salvador, tem uma linha que liga o subúrbio ferroviário, uma linha de trem antiga da década de quem leu o Jamato deve lembrar, alguém leu o Jamato deve lembrar, ele fala essa linha da década de 40, e a prefeitura fez uma linha de ônibus. A linha de ônibus matou a linha do trem suburbano. Os municípios, né, eles brigam entre si. E tem disputa também, né? Tem a famosa disputa, né, Juazeiro, Petrolina, tem até uma música de Caetano sobre isso, né? As cidades brigam entre si, né, por incentivos, por ISS, tem uma competição entre as cidades entre si que cria uma irracionalidade. Então, essa é uma dificuldade que nós temos. Nós não temos no Brasil, né, a tradição da colaboração federativa. Então, tem algumas questões, o transporte metropolitano, né? Não tem como resolver o transporte metropolitano no âmbito do município. Então, imagine, eu vou citar Salvador, mas não ocorre em São Paulo também, todo mundo conhece São Paulo. Osasco, São Paulo, Santo André. Você dimensiona o transporte de São Paulo, você dimensiona o transporte de São Paulo. Só que o transporte das cidades vizinhas compete com o transporte da cidade de São Paulo. Em Salvador, no passado, o pessoal tentou até fazer esse transporte de forma rodoviária, que é uma loucura, né? Ninguém vai numa cidade que você não tem divisão e com a rodoviária.
ou, né, botar o transporte fora do terminal de ônibus. Então a questão do transporte, por exemplo, ela só se resolve no âmbito metropolitano. E aí a Constituição de 88, a democracia, ela teve um processo, eu acho, desse ponto ruim. Ruim, vou explicar por que é ruim. Porque você não tem, né, os prefeitos, eles não abrem mão do seu poder. Cada um tem que abrir mão do seu poder para você ter uma gestão metropolitana. Não tem como você governar cidades sem gestão metropolitana. Aí tem a questão dos resíduos sólidos, né, que é outro exemplo. Como é que você faz aterro? Né? Às vezes a solução do aterro numa cidade está na outra cidade. Às vezes uma cidade melhora a saúde, vou dar um exemplo de Salvador, lá onde melhorou a saúde, a educação. Todo mundo de Salvador vai para Lauro de Freitas. Porque as pessoas não têm esse negócio, né? Uma cidade como Camaçari, se você pega lá o índice de população de 7 a 14 anos, tem mais sala de aula do que estudante. Aí quando você passa a sala de aula, você fala, tem alguma coisa errada. Tem gente que sai pelo ladrão, como diz na Bahia, né? Por quê? Porque todo mundo do município que sabe que a escola é boa, vai para aquele município. Então nós não podemos pensar essa questão sem não pensar uma questão sistêmica, né? Em relação à mobilidade urbana, né? Eu acho que nós temos um problema, que é a priorização do automóvel. Nós temos que dizer claramente para as pessoas que não dá para fazer omelete e quebrar ovos. O automóvel vai ter que pagar o custo. Não dá para priorizar o automóvel e priorizar os outros tipos de transporte. Isso é uma política que é complicada, né? Porque a classe média, né, ela quer ter carro, né? O nosso presidente Lula, né? Nós ali estávamos um dia no evento, né? Lula fala muito bem, né? Nem sempre eu concordo com o que ele fala. Ele falou. Pessoal, o Cruzeiro pode não ter carro. É a classe média que teve carro, né? Que não quer que vocês não tenham carro. O povo tem que ter carro até para poder lavar o carro no final de semana. As pessoas têm uma relação né, de amor com o carro, né? O cara lava o carro, ele bota o clube dele, né, lá, ele bota até gosto duvidoso, né? Mas ele tem uma relação com o carro, uma relação que não se dá em Marx, se dá em Freud a relação do cara com o carro. Isso é difícil dizer para o cara que ele não deve ter automóvel, que o automóvel deve ser usado em alguns momentos. Então você tem que restringir, tem que pagar pelo uso do automóvel, não tem jeito, certo? Uma outra questão que nós temos também no Brasil é que o transporte público, ele é pago pelos usuários. Só que quem usa o transporte público são os mais pobres. Então é um problema sério, né? Quem financia o transporte público são os mais pobres, né? Nós tínhamos no Brasil, eu sei que todo mundo aqui é mais jovem, né? Mas Nazareno não é, e nem nosso amigo ali, Palmeira, né? Em 1988, nós tínhamos no Brasil o INAMPS, e tínhamos o Fundo Rural. A saúde não era como é hoje, que todo mundo tem saúde do SUS. Só tinha saúde se você tivesse carteira de trabalho, que era o INAMPS. E só tinha saúde no campo se você fosse trabalhador, pequeno proprietário, que era o Fundo Rural. Quem não tinha carteira de trabalho e não tinha Fundo Rural, se curaram com qualquer outra coisa, né? Curandeiro, não sei o que for. Ou pagavam, ou tinha que pagar o médico, né? Nós tivemos no Brasil um sistema de saúde único, né? Tem defeitos, né? Todo mundo sabe, né? Mas é uma coisa importante. Hoje qualquer pessoa tem acesso à saúde. O transporte tem que ser a mesma coisa, né? Como é que eu vivo numa cidade de 50 mil habitantes se eu não tenho acesso a transporte? Porque a cidade ela não é funcional, né? Eu preciso me deslocar para comprar um pão, eu preciso me deslocar para poder ir para a escola. Quer dizer, se eu não tenho transporte, eu não tenho cidadania. Então o transporte, ele é um direito do cidadão. Quem vai bancar isso? A sociedade como um todo. Né? Essa discussão tem que fazer, não tem como fugir dessa discussão. Certo? Sim, inclusive é uma coisa interessante, né? A saúde, né? Mesmo que você nunca tenha ido no SUS, ou seu filho nunca tenha ido na escola pública, você paga a saúde através do imposto. Né? Não é o usuário que paga, né? Você paga porque é aquilo de todo mundo. O transporte tem que ser a mesma visão. Quem pagar o transporte, todo mundo, independente ou não de usar o transporte. Né? Essa é uma questão que precisa avançar. E para finalizar, né, eu acho que a gente precisa, né, entender que não existe solução única para o transporte. Né? A gente tem uma discussão que é muito no âmbito técnico, né, a competição intermodal. Né? Nós tivemos lá em Salvador um exemplo disso, né, que prejudicou a cidade de Salvador, que é uma disputa, né, do metrô com o VLT e com o BRT. Não tem solução única. Eu estava vendo um artigo do professor, né, da universidade, que é mais grave ainda, né? Ele dizendo assim, não, nós temos que lutar para que todo mundo pegue metrô. O metrô nunca vai ser o transporte de todos.
né? Você vai ter que ter soluções variadas, né? Não dá para você achar que tem uma solução única para o transporte, né? Então você tem que saber combinar essas soluções. Esse é o desafio, não sei se vocês são da área técnica, né? É o desafio dos técnicos. Nós técnicos temos que pensar uma visão intermodal e temos que pensar